paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom estarmos na casa do Senhor, né? Embora bastante frio hoje, mas a gente está aqui para adorar ao Senhor, prestar um culto, aprender da sua palavra. Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia, o livro de Salmos. Livro de Salmos, nós vamos ler salmo bastante lido, conhecido, recitado, que é o Salmo de número 23, que fala sobre a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Nos encontram, por gentileza. Então, nós vamos ler aí os 6 versos, tá? Geralmente, Salmo, nós não falamos versículos, falamos versos e não falamos capítulo, falamos número, por ser poesia, né? Então, Salmo de número 23, eu vou ler o primeiro verso, os irmãos o segundo, e assim nós vamos terminar os 6 versos desse Salmo. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Oh, aleluia! Podemos sempre habitar na casa do Senhor. Mas eu e minha casa precisamos de oração. Quem mais? Pedi ao pastor Evandro que ore com a igreja de Deus. Apresentamos, irmãos, a cada um que esteja enfermo, que não sabe, e Deus é aquele que nos sara. Amém. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, sim, somos gratos a Ti, Pai querido, ó Deus, sim, por esta noite de estar aqui na Tua presença. Sim, pedimos a Ti, Senhor amado, que nesta noite o Senhor possa, meu Pai, estar tocando em cada um daqueles que se encontram enfermos, libertando de todo mal, Senhor. Entra com providência, Pai, visita este irmão, esta irmã, Senhor, que se encontra, ó Pai, com problema de ordem psicológico, Pai amado, de ordem emocional, Senhor, no corpo. Meu Deus, entra com providência, toca, liberta desta aflição, deste problema, ó Deus maravilhoso. Eu creio que o Senhor pode curar nesta noite toda a enfermidade, ó Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer maravilhas em nosso meio, por isso já cremos na vitória, deste irmão, desta irmã. Já cremos na cura dele e na cura dela, Senhor, porque eu creio, Senhor amado, nós cremos, Senhor amado, que o Senhor pode, e o Senhor pode hoje, Senhor querido, dar um basta nesta enfermidade, neste problema, Pai querido, que nesta noite, Senhor, tudo isto se acabe e possa se renovar, Pai querido, uma nova história, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, amados, toma o seu assento. A gente quer aqui dentro dessa palavra ministrar algo de Deus para as nossas vidas. E já na parte introdutória, eu gostaria de dizer aos irmãos que é assim: a Bíblia é a palavra de Deus, a boca de Deus falando conosco, e a Bíblia, ela compara a igreja como noiva de Cristo, e Cristo como o noivo. Várias partes da Bíblia assim dizem, inclusive Paulo fala, né, que nós estamos sendo preparados como a noiva para o noivo. E por que isso? Porque nós vamos morar com o Senhor Jesus. Nós vamos morar com o Senhor Jesus. Nós estamos aguardando Jesus voltar. Só, irmãos, que o noivo, embora ainda não foram morar juntos, não se casaram, ele cuida da namorada, da noiva, mesmo antes do casamento. Todo o noivo, o período de namoro, ele cuida, telefona, quer saber como está, antes de morar junto. Por que eu estou dizendo isso? Porque Cristo não vai cuidar de nós só nos céus, Ele cuida hoje.
Antes do casamento, que é o arrebatamento, ele já cuida da noiva. E a noiva somos nós. Então nós temos que entender por que nós estamos na igreja. O que viemos fazer na igreja? Nós vimos na igreja primeiro adorar a Deus. Mas por que estamos aqui? Porque esperamos um reino futuro, que quando Cristo vier, vamos morar com Ele. Mas não podemos esquecer que atualmente, no momento, Cristo já reina em você, Cristo já mora em você, Cristo já governa você. Então, Cristo já mora em mim, mora em você. Então, reinar quer dizer governar, dirigir, mandar, ser Senhor. Então hoje Cristo já reina em nós. Então agora nós aguardamos o quê? O reino pleno e morar sempre com Ele. Mas aqui, enquanto estamos aqui, Ele cuida de nós. Então esse salmo, ele fala sobre o cuidado que o pastor, ele tem com a sua noiva, com a sua ovelha, o noivo com a noiva, o pastor com a ovelha. E ele fala de alguns assuntos. Quando fala o Senhor é meu pastor, ele está falando sobre provisão, que nada me falta. Depois ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, fala de proteção, aquele que me guarda. Depois ele fala que o Senhor nos guia, alguém que dá direção. Depois ele fala que o Senhor prepara uma mesa, fala de exaltação. Então esse salmo, ele é muito rico. Ele foi escrito por quem? Davi, rei de Israel. Geralmente, irmãos, os salmos, momentos que o salmista, seja quem for ele, que às vezes queremos atribuir todos os salmos a Davi, mas na verdade nem todos os salmos foram escritos por Davi, a maioria, mas nem todos. Mas ele fala a situação do salmista, ele conta, ele fala a dor, o problema que está vivendo. Por exemplo, se você ler o Salmo 73, lá é Asaf que escreve. E qual era a situação de Asaf? Asaf era um questionador. Por que eu sirvo a Deus e passo prova? Por que eu sirvo a Deus e passo luta? Por que o ímpio não serve e anda de braçada? Só que depois ele fala assim, o problema está em mim, que depois que eu entrei no santuário, eu entendi que eu passo prova, mas Deus é comigo. E eu entendi que o ímpio tem dias contados. Então ele conta a sua situação. E às vezes, irmãos, até mesmo na oração, nós vamos orar, tem alguém do nosso lado, um irmão, uma irmã, um obreiro. Nós não temos muitas das vezes coragem de contar para Jesus quem nós somos. Não temos coragem de contar para Jesus, porque, olha, Jesus vai ouvir, mas o irmão do lado também vai ouvir. Irmãos, mas isso é bobeira, Deus nos conhece. Então o salmista não, ele não tem essa vergonha. Ele conta, olha, quem me desse asas como pomba, eu estou em depressão. Eu estava meio vacilando os meus pés. Os que confiam no Senhor, eu tenho que confiar. Então é isso. E esse Salmo 23, então, esse é de Davi. E quem era Davi? Pastor de ovelhas, literalmente falando. Ele cuidava de ovelhas, pastor de ovelhas, animal, ovelha, literalmente. E não se sabe qual é a data ou o que passava Davi nesse momento. Mas alguns dizem que devido à suavidade dos salmos, a forma dele escrever, ele já era mais velho, ou seja, tinha experimentado já de Deus, os cuidados de Deus. Aí quando ele chega mais velho, ele tem toda a autoridade para falar sobre Jesus como pastor, e ele agora o contrário, como ovelha. Então esse salmo, alguns dizem, é o salmo do pastor, outros dizem é salmo da ovelha, mas na verdade, irmãos, é o salmo do pastor e salmo da ovelha. Do pastor fala o cuidado que ele tem com a ovelha. Da ovelha fala que ela é cuidada pelo pastor. Então é o salmo de ambos. Só que aí nós vamos entender a questão ovelha. Por que Deus trata eu e você como ovelha? Mateus 11, Jesus fala assim, aprendei de mim que sou o quê? Manso. Então, primeiro, irmão, fala da mansidão da ovelha. Então, ele trata você e a mim como ovelha pela mansidão. Segundo, pela dependência, que a ovelha, ela é mansa. Por ser mansa, ela depende. Então, ela fala aqui com o crente que é ovelha.